Olá pessoal, nesse vídeo eu vou então estar encerrando essa série que trata do livro do Kostenberger, A Heresia da Ortodoxia. Então ele discorreu sobre essa questão de saber se, afinal, no início do cristianismo nós tínhamos uma multiplicidade de cristianismos no início e que essa ortodoxia se estabeleceu só no século IV. Isso são os críticos falando. O Kostenberger vai dizer que não, que nós temos a ortodoxia já figurada ali naquele credo básico em 1 Coríntios 15, que aparece que Paulo recebeu esse credo básico, e isso já está presente lá no começo do cristianismo. Então, a ideia de cristianismos ela vai aparecendo na medida que o cristianismo vai se desenvolvendo. Então, você tem um texto mais ou menos uniforme, uma doutrina mais ou menos uniforme, que ela vai ampliando o leque na medida que o cristianismo vai se desenvolvendo. Esse é o cenário do Kostenberger. Então, a ortodoxia não é uma invenção de Constantino, não é uma invenção do século IV, ela já aparece ali no começo do movimento. Tá? Então, ele vai procurar uma resposta, principalmente o Kostenberger, que dentro dessa perspectiva de vários cristianismos, isso teria contaminado o texto também, o Novo Testamento. E o Novo Testamento, então, seria uma sequência de milhares de variantes, milhares de textos, cada um falando uma doutrina diferente, reflexo desses vários cristianismos do começo. O Kostenberger vai dizer que não, que essas variantes, existem milhares de variantes, mas as variantes de impacto doutrinário são mínimas, são muito reduzidas. Quem vai discorrer sobre isso é o texto aqui do The Text of New Testament, do Bruce Metzinger, que ele fala isso. Ele fala que ele fala dos erros, das variantes que existem, mas, no geral, ele fala da extrema fidelidade com que os escribas reproduzem os textos. 6. Né? O índice de variantes significativas é menor que 1%. Isso o Bart Ehrman vai escrever junto com Metzinger na quarta edição, que a quarta edição desse livro já é escrita junto com Bruce, com o Bart Ehrman. Tá? E o Bart Ehrman não discorda disso. Quando o Metzinger morreu em 2007, em 2009, o Bart Ehrman já escreveu o livro dele, O que Jesus disse que Jesus não disse, o Misquoting Jesus. Então, Bart Ehrman ali já vai dizer que tem várias variantes, que não é possível mais recuperar o texto original. Isso ele não disse na quarta edição, quando escreveu junto do Metzinger. Então, assim, o Kostenberger vai por essa linha. Né? Ele vai dizer que o grande número de manuscritos que nós temos é motivo suficiente para acreditar que o texto original foi preservado na tradição. É possível, a crítica textual consegue recuperar esse texto original. Né? Então, o Kostenberg lembra que os historiadores eles nunca têm manuscritos suficientes. Né? Por exemplo, Tácito, do primeiro século, ele é considerado um dos maiores historiadores romanos, ele só não restou 3 manuscritos antigos dele. Né? A situação do Novo Testamento ela é muito mais favorável. Tá? Além dos manuscritos que nós temos incontáveis citações dos pais da igreja. Orígenes, Clemente de Alexandria, Eusébio de Cesareia, Tertuliano, Irineu, Inácio de Antioquia. O Metzinger chega a dizer o seguinte: essas citações são tão extensas dos pais da igreja que, se todas as outras fontes de nosso conhecimento do Novo Testamento fossem destruídas, as citações, por si só, seriam suficientes para reconstruir todo o Novo Testamento. E essas citações dos pais da igreja são citações dos séculos II, III, IV. Então, nós temos bastante material do Novo Testamento, numa situação bem mais favorável que a outros textos da Antiguidade. Por exemplo, Tácito, o texto mais antigo que nós temos é do século IX, quase 800 anos depois de ele ter escrito. A Guerra dos Judeus, de Flávio Joséfo, o texto mais antigo é do século X, quase 900 anos depois de ele ter escrito. E a citação do Novo Testamento é muito mais cômoda, porque os textos foram escritos entre 50 e 100, e nós temos P52, que é de 125, nós temos P90, que tem o Evangelho de João, que é do século II,
P104, do Evangelho de Mateus, do século II, P66, do Evangelho de João, também do final do século II, Apocalipse, temos em P98, século II também, P4, P64, P67, Evangelhos de Lucas e Mateus, final do século II, P46, as epístolas paulinas, quase completas, temos do ano 200, P103, Evangelho de Mateus, ano 200, P75, Lucas e João, ano 200 também. Então, nessa situação, nós temos os textos dos anos 200, que foram escritos lá pelo ano 100, então temos um intervalo de 100 anos. Então, estamos numa situação muito mais favorável que a maioria das obras clássicas. Tá? Outra questão que o Kostenberg chama atenção é que, se determinado manuscrito de um livro do Novo Testamento tivesse sido alterado por um escriba no final do primeiro século ou no começo do segundo, é improvável que essa alteração fosse capaz de substituir a redação original com rapidez suficiente para que nossas cópias de Marcos, do terceiro e quarto século, não tivessem preservado nenhum elemento do texto original. Entende? Se você tem uma variante ali significativa no século I, para aquilo se propagar para o resto da cristandade, né, vai levar muito tempo, vai levar algum tempo, porque as outras cópias vão continuar proliferando. Então, nós teríamos, então, as duas versões. Para que essa versão se impusesse como a única, isso ia demorar muito tempo. O Kurt e a Barbara Alland, ela diz assim, uma das características da tradição textual do Novo Testamento é sua tenacidade, ou seja, a resistência inflexível a alterações das leituras e tipos de texto. É isso que torna possível reconstituir o texto original do Novo Testamento por meio de uma ampla gama de testemunhas. Então, segundo a tese do Kostenberger, a extensão da variação textual, a grande maioria das alterações é secundária, é insignificante. Por exemplo, elas se devem a diferenças ortográficas, elas se devem a textos sem sentido, claramente sem sentido. Uma situação comum é quando o escriba pula uma linha e aí essa linha acaba ficando sem sentido, mas você percebe que é possível reverter a ordem das duas linhas. Isso acontece, por exemplo, no João 17,15 do Códex Vaticano. Singulares, também leituras singulares, ela tem pouco a seu favor para ser considerada como texto original. É aquela leitura que tem uma leitura, mas todos os outros manuscritos são diferentes. Então, essa leitura singular tem de ser descartada. Alterações sem sentido na ordem de palavras. Por exemplo, existem alterações muito comuns que dão origem a variantes entre Jesus Cristo e Cristo Jesus. São alterações de ordem, mas que não trazem impacto significativo. Então, logo, a quantidade de variantes não necessariamente indica que os escribas não fossem fiéis aos originais. Indica, sim, que nós temos milhares de textos. Quanto mais textos nós tivermos, manuscritos, mais variantes a gente vai ter. Então, muito obrigado, então.